tinha computador na minha casa desde novo também. E eu era aquela criança que desmontava o computador, remontava. Tudo na vida da gente é um processo, né? Assim, ele demora. Numa dessa, existe programa de Working Holiday nos Estados Unidos que você tira visto e vai lá trabalhar durante as férias de verão. Não tinha dinheiro, mas tinha um carro. Vendi o carro. Nem falei, minha família ficou sabendo uma semana antes de eu viajar. Às vezes a gente cria alguns estereótipos da gente, né? Daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente precisa fazer. Então essa coisa, não, eu preciso acordar às 5 horas da manhã, eu preciso correr, eu preciso fazer tudo que todo mundo faz. E não. Líder não é uma posição, não é um direito, né? Ele é uma situação. Atrasou uma data de TI numa entrega de um projeto. Ainda bem que a Karina não tá aqui, porque senão ela matava a gente. Olá pessoal, tudo bem? Seja super bem-vindo ao 4º episódio da 8ª temporada do podcast Conexão Customer. Vocês estão vendo aí que 2024 a gente tá com a corda toda, né? Começamos bem o ano, a 8ª temporada voando, grandes executivos passaram, grandes aprendizados, vocês viram no último episódio, quem perdeu, vão lá e assista. Então super feliz aqui em estar conversando com 2 e 3 feras, um apoio, vocês já estão vendo aqui do meu lado, um cantor da última temporada, da última temporada não, da 6ª temporada, se eu não me engano, mas depois vocês vão falar um pouquinho, vai conhecer mais. Então antes de começar, primeiro, vocês perceberam que na 8ª temporada eu tô falando nisso, que eu recebi feedback aí dos filhos de todo mundo, o pessoal assiste, mas o pessoal tá esquecendo de seguir o canal, fala pra seguir o canal, pra gente poder monitorar. Então deixa, vocês estão assistindo, clica aí pra seguir o canal, aperte o sininho. Meus filhos falam, vai fazendo. Então, não conhece, vai recebendo feedback, né? Não isso aí. Quem conhece? Não esquece de seguir, porque bastante gente assiste, mas depois a gente vê e tá legal até pra pegar feedback, então é isso. Então antes de a gente começar e apresentar os super convidados, eu gosto sempre de agradecer os apoiadores, os amigos que estão aqui. Então, como a gente está falando a gente fala muito sobre pessoa física, então a gente tem cuidado de saber quem estão aqui junto com a gente, apoiando, ou a gente compartilhando, seja não apoiando, mas a gente compartilha também aí grandes empresas de amigos. Então a Bidu, que está com a gente desde a primeira temporada, ajudou a gente desde a primeira temporada e também na 8ª, obrigado turma da Bidu. Clientes SA, o Vilnor, que sempre divulga tanto lá, então tá aqui sempre apoiando também, divulgando aqui o nosso podcast, obrigado. A Uso Digital, junto com o André, tá com a gente aqui já umas 4 temporadas e é legal dar Uso Digital, porque é um parceiro ali. Tem plataformas de tecnologia, de contact center, de omnichannel, mas é uma empresa que transforma resultado através de estratégia de marca digital. Eu não te entrego um produto, tecnologia. Deixa eu ver como é que eu te ajudo na tua estratégia de ter o resultado utilizando tecnologia. Por isso que tem diversos cases de sucesso super bacana aí e dentro da velocidade que a gente precisa, né, gente? Assim, eu preciso fazer um negócio rápido, né? Abrir um projeto que daqui a 3 meses em plano. Então, obrigado, André, e todo o time da Uso Digital, que tá com a gente há bastante tempo. A DevMedia, acho que vem ajudando a gente, mas é bacana. A DevMedia é uma das maiores plataformas de formação de programadores de software do país. Uma empresa de mais de 20 anos, mas ela se transformou nos últimos 5 para ser uma plataforma de impacto social, ou seja, deixa eu ajudar a formar pessoas que não são desse mundo, pessoas que querem mudar de emprego, pessoas que não têm emprego. Então, em vez de eu me preocupar com um especialista, deixa eu mostrar que tecnologia e programação é para todos, porque tem muita vaga nesse mercado. E vem fazendo projetos incríveis. Semana passada, vocês estão assistindo agora, mas no final de mês de janeiro começou um projeto incrível com a Reinclui, que é formando pessoas com deficiência física, deficientes mentais, tudo isso em programadores de software para gerar emprego. Então, parabéns por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aí dentro da DevMedia. O Podspace, que está aqui com a gente desde sempre, super projeto de produção de conteúdo. Vocês estão vendo esse produto com qualidade? Acho que hoje em dia é muito difícil, né? O cara quer fazer um podcast, vou em qual lugar? Mas será que tem qualidade ou não? Então tá aqui, ó, tem um hub de espaço de podcast e produção, onde você consegue com as melhores qualidades. Obrigado, turma. E nessa temporada, nessas próximas temporadas aí, vem alguns amigos também junto com a gente, que é a Solo Brasil que teve com a gente no encerramento do ano também, é um BPO de contact center de boutique do Espírito Santo, mais de 25 anos que agora está expandindo nacional, atende de grandes marcas financeiras e é referência em terceiro setor. Obrigado. A Mutante, que é uma das principais empresas de Customer Experience do país, focado em jornada de cliente e digitalização
de atendimento. Então, obrigado pelo apoio, obrigado por estar junto com a gente. Vamos com tudo, legal? Então vamos lá, agora vamos aqui para a parte interessante, certo? Primeiro, quero agradecer meu amigo por estar aqui, ter topado estar aqui com a gente de novo. Vocês já sabem que quem participa do lado de lá, a gente chama pra vir pro lado de cá, chama pra vir de novo. Aqui é nosso bate-papo, né? Então, uma honra estar com o André aqui de novo. Eu sei que a agenda é super corrida. Obrigado por estar aqui ajudando a gente a sabatinar esses 2 convidados. Vai ser bom hoje. Obrigado, Elton. Obrigado pela seriedade do trabalho. Orgulho nosso aqui ser um dos apoiadores, né, patrocinadores também do canal. A gente acredita num conteúdo bem relevante. Você tem um jeito próprio, esse talento que Deus te deu aí, não só no Conexão Customer, você tem também apresentado tudo isso, mas também em outros eventos. E eu já sou fã, né, do canal e também já estou inscrito no canal. É uma honra estar aqui, conheço você pessoalmente e foi uma amizade também que apareceu. Tem amigos que a gente tem a oportunidade de conhecer e a gratidão a Deus, como a Karina também, que eu já conheço há muito tempo, o Daniel, que satisfação estar aqui e poder entrevistá-los, né? Acho que um dia, acho que vocês vão poder me perguntar, mas hoje quem vai perguntar é a gente, né? Lembra disso. Hoje vamos aproveitar. Hoje a gente Guarde. Pra você saber que pergunta que você faz, que ela pode voltar. Esse é um bom ponto. Então, assim, pra poder começar, vocês acompanham, a gente já sabe, então pra poder começar, a gente vai fazer aquela única rodada rápida aqui de LinkedIn, tá? Então vocês sabem aqui que a gente vai fazer algumas perguntas e respostas, vai fazer uma interação, vocês sabem, não, aquelas perguntas longas, não, bate-papo mesmo, mas é o único momento que vocês vão só relembrar quem são. Quem são os nossos super convidados hoje, o Daniel e a Karina, que vocês reconhecem quem é pelo LinkedIn, mas depois a gente vai arrancar esse LinkedIn, esse nome de empresa pra lá, porque a gente quer conhecer quem são as pessoas. Combinado, pessoal? Então, assim, primeiro, super obrigado, Daniel e Karina. E eu gosto sempre de começar agradecendo por 2 aspectos. Um, pela agenda corporativa, porque grandes executivos, você conseguir agenda para poder estar com a gente é complicado. Não, deixa eu vir para cá, daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho que ir para uma outra reunião e tudo isso. E também por vocês estarem aqui para compartilhar um pouquinho da história de vocês, da vida de vocês. Porque também, assim, tem muita gente que prefere... Não, eu sou só esse aqui corporativo, não quero que você conheça quem sou eu. Então você está disponível para falar um pouquinho da sua história, para poder inspirar tantas pessoas, se a gente conseguir ajudar 1, 2, 3 pessoas, acho que isso é um legado que a gente deixa, né? Então, super obrigado por vocês estarem por aqui, toparem estar aqui com a gente hoje. E primeiro, só quem são vocês aí no mundo corporativo, pra gente poder depois, só pra relembrar, tá, gente? Depois a gente vamos aqui pro que mais importante. Super obrigado. Muito, vou começar, hein, Daniel? Essas honras, Karina. Bom, eu sou a Karina, né? Eu tô há mais de 20 anos aí no mercado corporativo, sempre atuando no telecom. Já passei por grandes empresas, né? Claro, Sky, hoje eu tô na TIM. E eu também sou psicanalista. Hoje vou contar aqui pra vocês. Foi bom a gente descobrir isso, que a gente já começa a ficar assim, pô, vai ficar analisando a gente. Já tá analisando os temperamentos. Eu vou contar aqui pra vocês como que a psicanálise chegou aí na minha vida e fez esse encaixe aí com o mundo corporativo, né? E eu trabalho... Todos esses anos da minha vida aí, eu trabalho com jornada de cliente, customer experience. Esse é o meu grande core aí, né, nessa minha longa trajetória. Pô, que bacana, ó. Eu já tô separando as perguntas agora, tá hein? Vendo? Já fiquei até com medo, que ela já mandou assim, não, é corporativo, já mandou, já vou ficar analisando aí. Assim, pra quê? Pro André já saber o que ele vai perguntar, entendeu? Não, e pessoal, vocês coincidem... Não, vamos primeiro, o Daniel vai se apresentar, mas depois tem uma coincidência que aconteceu aqui sem combinado, né? Mas, Daniel, super bem-vindo, obrigado, meu amigo. Beleza, Daniel Lape, Wellington, prazer, uma honra estar aqui com você, já somos colegas há um tempo, né? Legal conhecer esse seu lado, assim como o André, te conheci numa outra história, né? Agora é muito legal ver esse lado aqui. E André, que voz, hein, André? Que voz. Voz de... Estou esperando pelo momento de te ver cantando. A Karina vai apresentar alguma coisa que daí eu vou bater palma. Com essa voz, só se for a música do Nelson Ned, alguma coisa assim. Com uma voz dessa, locutor de rádio. Mas eu sou diretor sênior da American Tower, diretor sênior de vendas e novos negócios da American Tower. A American Tower é uma empresa um pouco low profile, mas basicamente é uma empresa de compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, é dona de uma parte grande de torres de telecomunicações, aluga as torres para as operadoras, é uma empresa americana, está hoje em mais ou menos 25 países, tem 225 mil torres de telecomunicações. No Brasil... 225 mil? 225 mil. E aqui no Brasil tem 23 mil torres de telecomunicações. Mais ou menos 1/3 das torres de telecomunicações do país são da American Tower. Legal. Temos como clientes as grandes operadoras. Operamos também
fibra ótica. Temos uma operação bastante robusta em Minas Gerais, mais ou menos 28 mil quilômetros de fibra em Minas. Também atendendo muito forte as operadoras. E temos uma rede de internet das coisas, que está aí hoje em 67% do PIB do país. Tem aí mais de 1 milhão de dispositivos conectados, aí medidor de água, de gás, todo tipo de coisa. Já transmitiu aí uns 12 bilhões de mensagens aí, de objetos falando dentro dessas coisas. Então, que bacana. Temos essa relação de clientes aí particular, né? Que eu venho de uma jornada de telecom, fiquei bastante tempo na Oi, a gente se conheceu lá, sempre novos negócios, inovação e transformação digital, mas lá muito focado em varejo, B2B, né, na ponta, e hoje a gente atende os clientes que eles sim atendem os milhões de clientes finais. Então, acaba que o Conexão Customer cabe bem aí pelas essas duas nuances de relação com o cliente, né? Não, top demais, top demais. Não, e que a gente vai descobrindo algumas coisas e hoje... Essa temporada tá só por trás, cara, só gente gigante. E vocês viram a coincidência? A coincidência não foi combinado, todo mundo aqui tem uma cicatriz de telecom, né? Todo mundo ralou aqui um pouquinho de telecom. Não vou dar muitas dicas, né? Porque quem não assistiu do André, vocês têm que ir lá resgatar, mas o André é vivo, Sky, claro, enfim, já rodou diversa, né, André? Boa. Mas hoje o grande foco são nossos super convidados. Então vamos lá. Posso fazer a primeira e depois você manda a segunda? Você que sabe, eu já tô ansioso aqui. Então vamos lá. Então assim, antes da primeira, vou também fazer uma pergunta aqui. Quem já assistiu o nosso já sabe, que é: como vocês costumam ser chamados fora do ambiente corporativo? Tem apelido? Tem alguma coisa que costuma ser chamada assim, fora do mundo corporativo? Apelido de infância, apelido em casa, apelido com os amigos. Como é que vocês costumam ser chamados? É Karina Daniel ou tem outros nomes? Não, ninguém me chama de Daniel. De Karina, com certeza não. Karina às vezes. Karina às vezes. Mas Dani, né, normalmente em casa, e muita gente chama pelo sobrenome, Lapper, né? Então, é verdade, é mais comum, né? E na minha casa em Belo Horizonte, né, a turma ali meus pais, eles me chamam muito de Diel, que acho que é um diminutivo de Daniel. Mas é isso aí, Dani, Diel e Lapper. E é legal, Diel acho que eu não tinha escutado ainda. É legal, boa, criativo esse, você não sabia. Lapper a maioria chamava do mundo corporativo, né? Isso. De Lapper. E se chamar de Daniel Lapper, ela fala assim, eu fiz alguma coisa, tem alguma coisa. Nome, sobrenome, tem alguma... Isso é minha esposa. Daniel Lapper. Boa, aí já sabe que alguma coisa aconteceu. E aí? Mas o melhor é o pai, né? O melhor é quando a filha chama pai, esse... Isso. Esse é o melhor. Esse é bom, é verdade. Depende do horário, né? Foi de madrugada. Foi de madrugada, pai, não. Acorda, social hours. Acorda aí, pai. Eu, K. Na maioria das pessoas me chamam de K. E na minha casa, assim, pais e tal, é Kaká. Kaká. Boa. Desde pequenininho. Casinha também, meu pai me chama de Casinha, uma coisa da infância. Da infância. Né? Casinha. Boa, o diminutivo legal. De Kaká, entendeu? Casinha. Então temos aqui a K, Casinha, mas vamos lá, K e a Karina. O Daniel, o Lapper, a maioria conhece o Lapper. Mas o Diel, né? O Diel, gostei, assim, tá vendo? Aprendizado, né? Quem viu a última temporada, a Ana Paula estava com a gente, a Ana Paula da PayPal, né? E ela falou uma coisa uma vez, eu estava até no vídeo, quem assistiu um TEDx que eu participei, que a gente falou, nunca volte para cá sem aprender algo novo, né? Então você todo dia tem que aprender algo novo. E assim, depende do que seja, pode ser coisa simples. Aí, o Diel já é um aprendizado que, a gente pode ter um nome carinhoso de uma outra forma, não só o comum, né? Putz, boa. Então vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte: grandes executivos, referências dentro do nosso mercado de CX, do mercado de telecom, gigantes empresas multinacionais, mas não sei se são novos, 10 anos atrás, 15, enfim, quando eles tinham lá os 10, 12 anos deles atrás. Arredonda pra mais, né? A gente já pode acabar aqui, que ele falou que nós somos novos, eu acho que já deu, né? Já fechou. Lá no início, assim, o que eu quero ser quando crescer? O que vocês imaginavam? Porque o que acontece, muita gente, ainda mais nessa carreira de relacionamento com cliente, talvez telecom, ninguém fala assim, quero virar hoje está mais consolidado, né? Mas no passado não tinha isso. Então tinha muita migração, houve muita migração de carreira, a pessoa sonhou em uma coisa, foi para o outro lado. Como é que foram vocês lá no início, com seus 10, 12, 13 anos, mas falando de infância mesmo, assim, quando em algum momento vocês pensarem em alguma coisa de profissão ou trabalho, o que vocês imaginavam, o que vocês sonhavam, o que vocês gostariam de ser quando crescer?
E olha que aqui a gente já ouviu tudo, hein? Jogador de futebol... Teve gente que primeiro aqui. Salário aos 12 anos, a Deia foi a primeira promoção dela, foi aos 13. Sim. Assim, tem de tudo. Eu queria ser professora, assim, mas muito certa de que eu seria professora. E fui, até dei aula um bom tempo, né? Mas assim, isso desde a infância mesmo, assim. Tinha muita certeza de que eu achava lindo a criança entrar sem saber nada e sair no final do ano alfabetizada, né? É muito bonito legal, isso, né? Quando você olha os filhos, eles começam a estudar, aí começam a escrever o nome, você fala, ai gente, que coisa mais fantástica essa transformação, né, essa evolução. E eu tinha absoluta certeza que eu ia ser professora, estudei pra isso. Mas você lá pequenininha, você já era daquelas que botava lá as crianças, maiorzinha, botava as crianças, botava as bonecas, botava as crianças pra dar aula. Isso aí, é isso aí. Que você não aprendeu, você... Nunca me imaginei fazendo outra coisa na vida. É mesmo? É. Mas você chegou ali pros teus... 15, 14 anos, fazer alguma coisa de ajudar outras crianças? Já chegou a fazer algum tipo de atividade como eu sou nova, monitora, instrutora? Como eu sou nova, eu fiz magistério. Né? Porque eu sou muito nova. Eu não sei nem se vocês sabem o que é magistério. Magistério, talvez pessoal, o pessoal não vai saber o que é magistério, magistério, né? É quando você ia pro geralmente é segundo grau, né? Ensino médio que formava professores. Exato, e eu me formei, eu dei aula mesmo. A primeira aula que você deu foi com 17 anos. Mas com 16 anos eu já comecei a trabalhar. Fui trabalhar como recepcionista. Foi meu primeiro emprego, mas eu já estudava magistério. Daí logo em seguida eu já fui, já tinha sala de aula mesmo. Hoje eu penso que eu com 17 anos cuidava do filho dos outros. Tipo aquela sala com 20 criancinhas, né, de 3, 4 anos. Falo, gente, graças a Deus as crianças estão todas vivas e felizes. Eu fiz isso também, só que pra educação física. Na minha época, eu falo assim, velho mesmo, né? Na minha época tinha um segundo grau técnico que era magistério, só que também em educação física. Só que você podia pegar as primeira, quarta série, quinta série, enfim, os inícios ali das coordenações motoras, então lembrava você também. Imagina, 18 anos, você, 17, 18 anos, assim, tomando conta de filho dos outros, você, putz. Mas era divertido, né? E aí, você também já pensava assim, porque, olha só, você viu agora a grande executiva e aquele dom aí pra professor, né? Algumas coisas se conectam, vocês vão ver no DNA no final, mas você também imaginava alguma coisa diferente? Ou... Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu vejo as pessoas às vezes falando assim, não, eu sempre quis, eu sempre soube, assim, eu fui aquela pessoa que nunca soube, do que exatamente o que eu queria fazer, né? Assim, eu nunca tive isso assim, vou trabalhar com tecnologia, vou trabalhar com telecomunicações. Eu sabia algumas coisas que eu gostava, eu sempre gostei muito de esporte, joguei futebol há muitos anos, então assim, do esporte eu tirei muito a disciplina, então eu sempre fui muito disciplinado e muito intenso em tudo que eu fiz, treinava muito, era muito assíduo ali e tudo, sempre gostei muito de ler e de estudar, e sempre gostei muito de tecnologia. Então isso foi fácil. Eu jogava muito videogame, tinha computador na minha casa desde novo também, e eu era aquela criança que desmontava o computador, remontava, estudava. Quando começou a internet, eu comecei a desenvolver, programar muito cedo, na época do colégio ainda, e aprendendo sozinho. Então sempre tive muito contato com tecnologia. E tinha outra coisa que eu gostava muito também de fazer, que era trilha. Eu sempre fiz muita trilha em montanha. Desde novo? Eu sou mineiro, né? Minas tem muita montanha, então sempre fiz muita trilha, tanto a pé quanto de bicicleta, e trilhas longas, assim, travessia de dias, né? Em montanha, em floresta, acampando. Eu já levei muito grupo para fazer travessia. Eu já sonhei com isso algum dia. Então, olha só. Dias pedalando. Então, tanto que chegou uma hora que para mim estava ali entre esporte, alguma coisa ligada entre geografia e questões da terra e tal, e tecnologia. Chegou literalmente na época do vestibular, chegou nesse eu cheguei a fazer. Mas antes desse vestibular, dentro dessas três, você chegou a fazer alguma coisa assim... Vamos chamar profissional, mas alguma coisa assim remunerada? Você ganhava dinheiro para levar o pessoal na trilha? Você consertava o computador de alguém? Ou mexia em alguma coisa? Ou ainda não? Ainda era lazer? Eu vendia coisa na escola, assim, por exemplo. Na época que começou aquela coisa de gravar CD, por exemplo, o primeiro software que eu desenvolvi, era no primeiro ano do colégio, era para ele conectar na internet de madrugada, para baixar a música, gravar CD e vender no colégio. Isso muito novo ainda, né? Já. Mas vendia qualquer coisa. Era promotor de festa, né? Então, assim, você quer estar na festa.
eventualmente você não quer comprar ou não tem dinheiro ali para comprar o ingresso da festa, o melhor jeito é você vender os convites para a festa, você vai estar na festa. Então, desde novo, eu sempre vendi coisas. Sempre tive no meio dessas coisas. Grêmio. Já tinha um pouquinho da veia comercial também, né? Sempre tava nesse negócio. E aí chegou uma hora que eu tive que decidir alguma dessas linhas. Prestei vestibular em todas elas. E aí, literalmente, tive que tomar uma decisão e fui para a linha de tecnologia. Mas, literalmente, cheguei até a fazer vestibular de geografia e análise ambiental, por exemplo. Boa, a gente vai chegar nesse momento de decisão aí. Acho que esses são coisas importantes aí chegar. Mas olha só, começou professora e ali abriu um monte de leque. Manda uma pergunta para eles aqui, que eu já estou imaginando aqui algumas interessantes. Wellington, o que desperta muita curiosidade é ver duas pessoas novas. A Karina tem a oportunidade de trabalhar, então conheço a super profissional que é. E eu acho que o que vale a pena também compartilhar um pouco é como é que equilibra, né, cara? E se mantém atualizado, porque a gente tem uma rotina, né, de família, de trabalho, só que você falou muito, né? Tecnologia, e pelo que eu vi, super realizado, né? Hoje, você tá na área de tecnologia, continua aí também um pouco de esporte, tem a família. Eu acho que, como é que vocês estão equilibrando tudo isso, né? E se mantendo atualizado? Porque hoje, para mim, é um grande desafio e eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Equilibrar a rotina em um mercado que está sempre com novas tendências, você tem que estar sempre se atualizando. Acho que a Karina, você continua como professora, né? Pelo que eu conheço, professora, mas não professora de aula, né? Professora líder, né? Em empresas, e eu queria muito ouvir de vocês. Eu acho que vai fazer o desafio de evoluir. Daniel. Tá bom. Eu sempre tive uma característica que eu tenho uma intensidade muito alta em tudo que eu faço. Então, eu acho que similar aqui ao Wellington, né? Eu tô sempre conectado e sempre estudando e fazendo coisas. Então, essa parte de estudar e entender o que está acontecendo no mercado, entender o que está acontecendo em tecnologia e tal, é meu. É natural meu. Eu faço isso por conta própria e já faço isso de qualquer forma. O meu maior desafio, na verdade, às vezes é justamente esse equilíbrio entre todas as coisas que acontecem na vida, né? Então, acaba que no final é uma questão de prioridade, né? Então, assim, para mim, você tem que estar bem fisicamente. A atividade física, para mim, é um pilar central. Eu acho que, assim, isso é o lugar que eu me conecto comigo mesmo ali. Então, seja uma atividade coletiva, seja eu pratico muita corrida e musculação, é onde eu me conecto comigo ali. Uhum. Meu dia a dia já é muito ligado na tecnologia, então é relativamente fácil me atualizar nisso. E assim, hoje você tem tantas fontes, né? Rede social. Aqui em São Paulo você tem a vantagem de conseguir se conectar com as pessoas. Então, praticamente, você pode almoçar com uma pessoa diferente todo dia. E eu acho que isso eu uso muito aqui em São Paulo. E esse é um bom ponto. Pega essa dica. Tem gente que usa pouco. Tem locais que você tá que você pode... As pessoas estão acostumadas sempre a almoçar com as mesmas pessoas. Isso. Que não é que seja ruim, gente. É legal. Mas é legal você se conectar com outras para você evoluir. Bom ponto. Sem dúvida nenhuma. Mas aí outra questão central que eu tenho para mim é o seguinte: estar presente onde eu estiver. Então, quando eu estou em casa, e eu tenho uma filha de 3 anos, né? Quando eu estou em casa com a minha esposa e com a minha filha, eu estou com elas. Então, tem que arrumar uma forma de se desconectar, resolver suas coisas fora daquele momento. Que não necessariamente seja muito tempo, mas o tempo que tiver tem que ser de qualidade, tem que ser intenso. Porque senão você faz tudo e não faz nada. Boa. E para esse jovem agora que olha, vê que você está num cargo de diretor, um cargo super relevante, numa empresa relevante, para esse jovem, qual a mensagem que você dá? O que é disciplina, a rotina? Eu já vi executivos falar, cara, acorda 4h59 da manhã, tem outros que dizem, não, eu acordo 10 horas, mas meu dia também é produtivo. Para esse jovem agora, que olha para você e diz, cara, é um exemplo para mim de carreira, eu quero chegar lá. É a rotina que faz diferença, é a prioridade, porque para mim eu acho que tem duas coisas aí. É saber priorizar mesmo, né? Então, assim, entender onde estão os seus valores. Assim, esse negócio do sono, por exemplo. Tem gente que se sente bem com 6 horas de sono. Tem gente que precisa dormir 8 horas e tá tudo bem, né? Eu acho que... Sim. Mas possivelmente, até porque o giro, de repente, da pessoa durante o dia é outro. Uma pessoa, de repente, precisa de 2 horas para almoçar, outra pessoa almoça em meia hora. Então, você compensa. Então, para mim, é ter claro quais são as coisas que estão no seu topo de prioridade. E outra coisa que eu acho que ajuda muito é o seguinte: eu fiz muitos anos de terapia. Fiz terapia quase que a minha vida inteira. Então, o negócio é o seguinte: esse negócio de se conhecer, pra mim, é um negócio muito sério. Porque assim, e não o eu idealizado, né?
o eu real. Né? Porque assim, a gente sempre tem o super-herói ali, que a gente quer ser a pessoa. Você lê o livro ali, você fala assim, nossa, eu quero ser essa pessoa. Não, assiste um vídeo, eu quero ser igual o Wellington. Mas você é você, né? E aí você se irrita com algumas coisas, você roda bem melhor de manhã, de tarde, de noite, você lida melhor com tal característica, se irrita com outra, e isso muda ao longo do tempo. Ou seja, você tem que saber quem você é, para você saber como você se comporta, o que você gosta e o que você vai fazer. E isso é base. E não é ler um livro e falar assim, eu sou isso. Não. Você não é isso. Você pode até querer ser isso, você pode até chegar a ser isso, mas você não é isso. Então descobre quem você é, o que é importante pra você e como é que você funciona. Fantástico. E aí? Nossa, eu vou começar pelo final dele. Eu vou começar respondendo pelo final. Assim, só pra fazer um gancho aqui, porque eu acho que se eu pudesse indicar qualquer coisa pra qualquer profissional, seria exatamente assim. Não precisa ser exatamente a terapia. Eu acho que existem outras ferramentas, mas a terapia é uma ferramenta muito importante, né? De autoconhecimento. E eu acho que isso que o Daniel falou é muito importante, né? Às vezes a gente cria alguns estereótipos da gente, né? Daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente precisa fazer. Então essa coisa, não, eu preciso acordar às 5 horas da manhã, eu preciso correr, eu preciso fazer tudo que todo mundo faz. E não, às vezes aquilo não cabe exatamente pra você, né? Outro dia eu tava vendo uma menina, que como eu tenho filha adolescente, ela faz vídeos, né? Sei lá, gente, tem um nome aí o negócio, que é tipo assim, um daily, você mostra todo dia que você tá fazendo. Aí a menina, ela acorda e ela vai lá e ela faz um vídeo dela se arrumando pra ir pra escola. Gente, tem dias, literalmente, que essa menina lá faz assim, ó, ela bota uma tiarinha, né, pra fazer as makes lá, daí ela faz assim, gente, bom dia, hoje eu tô aqui. Eu falei assim pra minha filha, você já notou que ela tá no movimento, né, de tá fazendo isso porque ela foi ganhando seguidores e tal, mas na verdade, talvez tivesse dia que ela não quisesse estar ali, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto da terapia, né? E você se entender, saber o que você quer, o que você não quer pra você, os seus limites, né? E isso muda a sua relação com o outro também, né? Pra quem é gestor, pra quem tá numa cadeira de liderança, é muito importante pra que você possa fluir melhor, entender melhor o outro também, entender o que é do outro, o que é teu, não confundir bem as coisas. Mas você falou um tema importante, que assim, o pessoal tem que tomar cuidado, porque assim, não dá pra gente ser tudo 100% do tempo. Não dá. Então tem isso que você acabou de falar. Gente, hoje não dá. Tudo bem, não dá. Você vai tentar administrar da melhor forma, mas cara, hoje tá diferente. Ok. Não precisa ser 100% o tempo todo, né? Isso, mas aquilo que você quer ser, naquilo que você decidiu, precisa ter um gasto ali de foco, de energia, né? Eu acho que Não, porque as pessoas falam assim, eu não posso ter problema. Como você não pode ter problema? Não, eu não posso acordar num dia um pouco mais assim. Como é que você não pode? Porque você toma uma decisão diferente para minimizar o impacto, ok, mas não dá para ser perfeito o tempo todo. E o desafio, Karina, de se manter atualizado? Porque uma das coisas também que eu tenho essa curiosidade, e acredito que seja também uma curiosidade de outras pessoas, é que você monta essa vida com a rotina, com a família e tudo, e como é que se atualiza? Eu gostei do que eu vi, a sua percepção também da interação na hora do almoço, com pessoas ali que têm um pouco mais de conhecimento e aí vai complementando. E redes sociais, né? Poucas pessoas reconhecem a rede social ali como uma fonte de atualização. E eu conheço você, correto, né? Conheço você profissionalmente, sei que você é super atualizada, mas como é que você se mantém atualizado? Até para esse jovem que está querendo chegar no seu cargo, ter a sua carreira. Olha, diferente do Daniel, eu comecei a trabalhar no mundo de telecom em call center para pagar a faculdade de educação lá, né? Professora. E que eu achava o seguinte, vou passar um tempo aqui trabalhando, vou pagar minha faculdade, depois eu vou seguir. E no fim eu fui meio que abduzida, né? Nesse mundo corporativo. Fui ficando e fui fazendo minha carreira. Então no meio do caminho eu tive que fazer várias atualizações. Então eu tive que fazer várias pós-graduações diferentes que focassem no mundo corporativo. Pós-graduação em gestão de qualidade, gestão de pessoas, né? Eu tive
que correr atrás, porque esse não era o meu core. Eu não tinha uma base, eu acho que eu tinha uma base intuitiva, talvez, mas não tinha uma base técnica ali, né? Então, eu corri atrás e fui mais ou menos ali me atualizando. Teve uma fase, eu acho interessante falar isso até no meu papel aqui de mulher, né, que tem filhos e tudo mais. Nessa fase de filhos muito pequenos, eu, por exemplo, não conseguia fazer muita coisa, né? Era muito trabalhar, cuidar das crianças, porque você precisa ter um tempo, né? Eu deixava os filhos na escola o dia inteiro, mas naquele período que eu os pegava ali, eu fazia igual o Daniel. Não, esse momento é pouco, mas tem que ser de qualidade. Então, focava muito ali. Agora que os meus filhos já estão maiores, eu voltei a estudar. Eu voltei literalmente a estudar de volta mesmo. Então, assim, encarei de novo uma faculdade, né, para fazer uma formação em psicanálise. Fiz já uma pós-graduação. Eu cheguei a um período que eu estava fazendo a formação junto com pós-graduação, 2 ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque hoje eu já tenho uma facilidade, já me permite mais, porque as crianças já são maiores, elas já se viram um tanto sozinhas, né? Também já tem um pouquinho do mundo e da vida deles. Então, eu acho que a atualização, e assim, gente, uma coisa também que eu busco muito é ler. Leitura, livros, muito, muito. Então, tudo que eu necessito, que eu preciso. E hoje, assim, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né? De estudar online. E existem instituições muito sérias, né? Fornecendo conteúdos muito importantes aí online. Então, dá para fazer, dá para você buscar, né? Em livros, em matérias, em teses, enfim, tem muita coisa aí que você consegue se manter atualizado. Hoje eu busco tem que buscar, né? Acho que isso é importante. Tem que estar aprendendo, tem que estar sempre. Uma coisa importante que, assim, tem muitas das pessoas que estão ouvindo agora aqui, pô, legal, eu buscar conhecimento, estão aprendendo como é que eu vou evoluir. Mas quem está no momento de início, está no momento de transição, existem muitas dúvidas também, né? Então, imagina que você lá tinha 3 profissões para tomar uma decisão de escolher uma carreira. Você entrou no contact center, enfim, e acontece bastante no mundo do contact center, né? Eu fui atendente também. Você começa aqui para ajudar a pagar, mas você daqui a pouco, não, cara, isso aqui faz bem para mim, eu vou trocar de profissão. Como é que foi esse momento de decisão para vocês? Como é que vocês buscavam apoio? Quem foram as pessoas que ou apoiaram, ou que inspiraram, ou que ajudaram? Porque agora, quando a gente está mais experiente, você sabe que, eu tenho mais informações para buscar, o que pode dar errado ou não. Talvez antes a gente não tinha um volume de informação para poder falar assim, se eu for por aqui, o risco é esse. Hoje tem mais, mas talvez existam aqueles momentos que a pessoa assim, cara, eu preciso tomar essa decisão. E não necessariamente você precisa seguir, né? Mas, será que eu vou buscar um apoio aqui dos pais? Será que eu vou buscar apoio aqui de amigos? Como é que foi esses momentos iniciais de carreira para vocês tomarem essas decisões de escolher a tecnologia ou escolher, deixa eu seguir aqui nesse mundo de contact center, de relacionamento com o cliente, ao invés de eu seguir uma coisa que eu gostava de ser professor? Não quer dizer que eu não vou fazer, mas como profissão você tomou a decisão de ir para um caminho diferente. O que levou vocês a tomar a decisão? Quem apoiou? Como foi esse apoio para vocês conseguirem e tomar essa decisão? Então, isso é um ponto interessante também. Eu fui criado, né? Meus pais me criaram de uma forma muito solta, né? Longe de ficar ali, vai pra cá, vai pra... solto. Basicamente, faz o que você quiser, da forma que você quiser, assim, de uma forma muito ampla, o que parece que é bom, mas também você fica com ali um leque de oportunidades muito grande, né? Sim. E isso me levou a desenvolver uma característica que é uma coisa que hoje é extremamente importante para mim, que é o seguinte: eu sempre tive bons mentores assim na minha vida. Quando você é mais novo, você não chama disso, né? Mas agora a gente chama, né? Mas assim, eu sempre tive pessoas com mais experiência, mais bagagem, mais conhecimento que me aconselharam. Sempre. Fantástico. E outra coisa, isso foi uma coisa intuitiva minha por essa abertura. Então eu sempre fui muito de ouvir os outros, mas assim, de uma forma de não ficar preso a ter que atender necessariamente o que aquelas pessoas estavam falando. Perfeito. Você traz para você, vê o que cabe e vai. Então eu lembro que assim, quando eu fui fazer faculdade, eu conversei com uma série de pessoas ali, tomei essa decisão de ir para ciência da computação. Eu lembro que todo mundo tinha uma história legal no início do curso. E eu estava lá por uma questão que eu gostava de tecnologia e jogava videogame.
Aí eu falei, pô, eu queria ter uma história assim mais sexy pra contar, né? Aí comecei a fazer o curso, aí uma hora eu falei assim, pô, eu tava com mais ou menos 20 anos, falei, eu ainda não saí do país, lá em casa a gente não teve essa referência tão grande na infância, e eu tinha estudado inglês sempre, mas eu queria me testar num ambiente inglês. Aí comecei a ouvir algumas pessoas e tal, numa dessa, existe programa de Working Holiday nos Estados Unidos, que você tira visto e vai lá trabalhar durante as férias de verão. Não tinha dinheiro, mas tinha um carro, vendi o carro, nem falei, minha família ficou sabendo uma semana antes de eu viajar. Vendi meu carro, paguei uma viagem, fui pra uma estação de esqui. Eles ficaram sabendo, todo mundo ficou louco. Eu falei, eu vou e vai dar certo. Fiquei 4 meses numa estação de esqui lá, beleza. Passei vários apertos. 4 meses. 4 meses. Experiência. Fui lá na faculdade ainda, falei assim, vou chegar um mês atrasado nesse próximo semestre aí, vou queimar todas as faltas, mas não vou perder mais nenhuma aula. Fizemos um pacto ali e foi assim. Foi uma decisão difícil de tomar, mas assim, ampliou muito o meu leque ali. Tipo, e tava todo mundo já em estágio, trabalhando ali e tal. Mas eu falei, talvez eu não vou ter outro momento na minha vida que eu consiga fazer isso com essa liberdade. Então ali foram algumas pessoas que me ajudaram, eu tive a coragem de tomar aquela decisão, e aí uma série de coisas partiram disso, assim, mas eu acho que, André, o negócio como se manter atualizado, acho que tem um outro tema que é o seguinte, nenhum conhecimento se perde, então fui ali, vivi coisas, tive que me virar de formas ali que, num ambiente completamente diferente para mim, numa língua que não era a minha, e vivi coisas ali que são importantes para mim até hoje, né? Que na dificuldade muitas vezes vocês conhecem, né? Sim. Então, essa questão de outras pessoas, né? De ouvir outras pessoas, de ter oportunidade, mas também ter o discernimento de não necessariamente seguir o que aquelas pessoas falam, mas trazer para você ver que faz sentido, eu acho que é bastante e teve também um apoio que, assim, familiar, que era que, putz, cara, vamos lá. Tomar decisão, ok, se surpreenderam, mas já foi criado assim, cara, toma sua decisão. Eu sabia que aquilo era aceitável. Não deixa eu ficar tomando decisão por você, né? Isso. E aqui tem um site importante, pessoal, pega essa dica, hein? Como diz nosso meu amigo lá, Reginaldo, lá da Record, fala, pega essa dica. E a gente fala muito que assim, conhecimento só soma. Mas o Lapper falou um negócio que me caiu uma ficha aqui que eu não tinha passado pela minha cabeça, que é qualquer tipo de conhecimento você nunca perde. Se você realmente aprender, pode ser que daqui a 50 anos você vai pegar aquilo ali, sabe aquela caixinha lá do dia que ele viajou lá quando tinha 20 anos? Talvez daqui a 30, 40 anos aquilo ali vai usar. É agora que eu vou usar. Puf. E aí, vou dar um exemplo corporativo que não tem nada a ver. O cara falou para aprender, trabalhar, aprender inglês. Mas pode ser que num momento corporativo, há 20 anos, numa decisão, ele tá falando com um cara que gosta de esquiar e vai fazer um comentário e falou, putz, cara, isso aqui, eu tava nos bastidores aprendi, se você fizer ABC, vai te ajudar. Ajuda, o cara falou assim, nossa, esse cara aqui tem que ser meu amigo. Então, são coisas que você pega... Qualquer conhecimento que esteja você ali junto com a pessoa, pode te ensinar coisas completamente diferentes, o conhecimento nunca perde. E essa oportunidade de você ter um conhecimento de outra cultura, um ambiente de esqui, né? Nossa! Para um mineiro, uma temperatura totalmente diferente, né? O desafio já começa aí. Que bacana. Desculpa, André, perdão. Eu acho fantástico isso. Eu espero até ter uma oportunidade de dar para minhas filhas também. A gente estava comentando aqui de filhas, e eu espero até a oportunidade de que elas possam estar ali 6 meses, 3 meses, apesar de, como pai, o coração ficar muito apertado, né? Isso. Karina, você também é uma mãezona. Essa experiência. Imagina os pais dele. Você fica pensando nisso. Eu tenho uma filha de 13 anos, coincidentemente também você tem, e imagina ela passando 4 meses e te avisando uma semana antes. Quando ele falou, eu demorei até um tempo pra... Ele ficou imaginando, se isso acontece comigo aqui mesmo, uma semana... Uma semana eu acho que eu já vou chegar em casa contando pra minha filha. Ó, se você for viajar, ainda que você tenha um carro... E decida, me avisa com antes. Mas vai. Pra eu poder me preparar, né? Mas pode ir, que eu sei que vai dar certo. É bem importante. E aí? Isso. Olha, eu acho que assim, meus pais não conseguiram me dar uma referência. Meus pais eram muito assim, tem que fazer faculdade, tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Eu acho que era aonde eles conseguiam, né, me guiar. Mas eles tinham só 4ª série, então muito difícil deles conseguirem falar assim, filha, faz esse curso, vai por esse lado, né? Os meus pais têm até uma coisa interessante que ele falava assim, eu lembro eu ainda adolescente, falava,
eu vou te pagar um curso de inglês, porque inglês eu já vi que é super importante, tem que falar inglês, não sei o quê. Ele pagava o curso e tudo mais. Então, era, eu acho, o máximo que eles chegavam. Quando eu começo ali a trabalhar no mundo corporativo, eu acho que eu sempre fui muito observadora. Então, eu sempre fiquei observando as pessoas e aquelas que eu falava, nossa, putz, esse daqui é inspirador pra mim, né? Uma pessoa que eu olho e falo, nossa, que legal. Daí eu ficava observando muito como essas pessoas faziam, o que elas faziam, né? Então, eu acho que isso me guiou muito no meu caminho, né? De entender que, nossa, olha, essa pessoa, ela faz assim, ela estuda, ela, né? Ela procurou esses caminhos. Então, eu acho que eu fui muito mais guiada através disso, desses exemplos, exatamente. Mas já teve algum momento que você precisou assim, cara, quero fulano, você tem 10 minutinhos no café pra trocar uma ideia com você? Tem algum aqui que eu preciso só compartilhar, assim, abrir o coração nesse momento... Porque com a maturidade fica mais fácil de chamar, mas no início, pô, será que eu compartilho? Será que eu faço essa pergunta? Será que eu tiro tenho um monte de medos, né? Sim, muitas vezes tirei essas dúvidas, assim, na época, né, com meu esposo. Então, assim, sempre tirei muita, né, sempre trocamos muitas figurinhas, porque ele também é do mundo corporativo, então a gente sempre trocou muitas figurinhas, assim. Então, sempre teve alguém, assim, por exemplo, em momentos que chegou oportunidade nova na minha carreira, por exemplo, eu que sempre fui da área de treinamento, qualidade, chegou uma fase ali que eu recebi uma proposta para trabalhar uma coisa que tinha muitos números, era uma coisa muito trabalhar com ofensor e tal. Eu falei, caramba, como que vai ser isso, né? Não é muito a minha praia, né? Eu sou muito humanas, não sou tão exatas, como que vai ser isso, né? E ali eu falei, não, isso não vai dar certo, não vai... Aí você vai conversando com um, vai conversando com o outro, e você vai vendo que, às vezes, você não acredita em você, mas os outros falam, não, você tem competência pra isso, vai lá, não sei o quê. Então... Isso é legal, a gente acaba se cobrando, mas de repente tem um mega potencial. Isso, exato, né? E depois entender que você não chega numa cadeira de gestão, né? Num nível mais alto sem essas duas habilidades, né? A habilidade que tem que ter de números e que tem que também ter essas outras competências, né? Que são mais humanas e tudo mais. Então, quanto que isso foi importante pra mim. Esse é um bom ponto que você falou, gente, que assim... As pessoas têm que tomar muito cuidado, porque eu não estou 100% pronto. Assim, cuidado. Porque, assim, acho que, primeiro, a gente nunca está 100% pronto para nada. Assim, se você achar que você é 100%, cara, acho que tem uma coisa muito errada contigo. E segundo, dependendo dessas oportunidades, você tem uma característica que as pessoas identificaram, cara, que eu preciso de, não preciso que você seja 100%, eu preciso dessa aqui, e as outras você consegue evoluir. Sim. Então, acho que é importante, volta com o que vocês falaram bem no início, o autoconhecimento, aquelas coisas todas, para você falar assim, pô, se essa pessoa acredita, pô, então eu tenho aqui um perfil e o outro eu vou continuar evoluindo. Boa. Manda uma aí. Falando de oportunidade, às vezes a gente tem momentos assim na vida que tem portas que a gente entra e diz, cara, isso aqui foi decisivo para mim. Né, eu entrei nessa porta, não tinha muita segurança, mas quando eu entrei, isso aí até hoje, ele, de alguma forma, essa porta setou assim, o seu desenvolvimento, o seu crescimento profissional. Karina, você quer começar agora? Qual foi essa porta? Da última vez foi o Daniel. Essa porta na minha vida foi exatamente esse momento dessa gerente, era uma gerente sênior que tinha na Claro ainda, e ela me chamou um dia e falou, olha, eu queria te dar uma oportunidade de trabalhar, era até assim, era pra virar especialista, né, eu era uma analista sênior, assim, e eu lá, trabalhando com qualidade, monitoria de qualidade, treinamento e tal, quero te dar esse trabalho aqui, e eu rezei por uma semana, que ela falou assim pra mim, olha, daqui uma semana eu vou ter a resposta, não sei o quê, eu rezei por uma semana, eu falava, Deus, não, por gentileza, eu não vou dar certo, eu fali a empresa. Não era rezar pra não, tomara que eu consiga. Não, era pra não dar certo. Passou uma semana, ela falou, a posição é sua. Olha. Ainda bem que você rezou, né? E Deus... Levei um monte de
latada, assim, que daí eu tinha que muito interagir muito com o diretor, né? Era um trabalho de fazer, assim, um comitê de clientes dentro da empresa, então você tinha que apresentar os ofensores para as áreas, então você falava muito com o diretor. Eu levei várias lambadas, assim, já logo de primeira, assim, sabe? Essas que servem de aprendizado pra gente não repetir mais, né? Então, eu acho que essa foi a minha grande porta de entrada, porque depois disso, eu acho que eu fiquei mais parruda e consegui ser essa pessoa. Você perguntou lá no começo, né? Como que te chamam, assim? Por exemplo, na empresa, hoje as pessoas falam muito assim... A Karina, quem é? A do CX, né? Então, ficou um carimbo, assim, né? De Karina do CX, é a pessoa que entende de jornada, de não sei o quê. Então, eu acho que essa foi a grande porta de entrada pra eu ter esse carimbo hoje, sabe? Bacana. E é uma boa referência. Daniel, e essa grande porta? Se teve alguma, né? Às vezes a gente teve várias, né? Eu acho que teve algumas, decidiu assim, eu acho que teve algumas, assim. Marcou. Numa dessas conversas assim, com pessoas que me inspiraram, né? Eu lembro que uma coisa que me falaram uma vez que ficou pra mim foi o seguinte: principalmente quando você tá mais novo, né? Assim, normalmente tome decisões que te criem novas possibilidades, que aumente o seu leque de possibilidades, que te torne mais polivalente, né? Então eu sempre ficava com isso. Depois dessa frase aí tem que falar, pega essa chave, né? Tem que fazer um corte, né? Eu sempre ficava com isso aí na cabeça, né? Aí voltei dos Estados Unidos com o dinheiro do carro, né? Porque eu foquei lá que eu ia comprar o carro de volta na volta. Aí cheguei e falei assim, não sei se eu preciso de um carro. Aí eu falei, eu sempre tive vontade de empreender isso na faculdade de ciência da computação, né? Aí eu falei, eu sempre quis empreender. Aí nisso uma colega estava numa franquia importante aí de roupas, abriu uma loja de roupa. Aí abri uma loja de roupa na Savassi, lá em Belo Horizonte, comecei a vender roupa, vagou uma loja do lado e abri uma sorveteria. Então, de uma hora para outra, eu tinha voltado dos Estados Unidos de uma estação de esqui, tinha uma sorveteria e uma loja de roupa. Estava feliz, estava achando legal, comércio, né, intenso, não tem férias, muitas vezes dormia na sobreloja lá e tal. Aquilo foi legal durante um tempo, muito contato com o cliente ali, aquele dia a dia bastante quente. Precisei também conseguir um trabalho na área de tecnologia para formar no curso, e aí o resultado disso tudo foi o quê? Tive uma crise de estresse. Muito novo, 24 para 25 anos. Aí repensei minha vida toda, falei assim, o trabalho de tecnologia era numa consultoria relevante, poderia ter seguido ali o caminho, tava com as lojas, eu falei assim, qual dos 3 caminhos eu sigo? Eu falei, 25, aí você sempre tem uma sensação que a sua vida já tá acontecendo, né? Mas tava muito novo, né? Mas naquela época eu não tinha essa visão. E aí, juntou com a minha irmã, tava indo morar 1 ano na Austrália. Aí eu fui vendo ela, falei, caramba, ela tá tão leve ali indo pra Austrália, eu tô aqui passando Você quer saber? Fechei as 2 lojas, saí, terminei o trabalho na consultoria, porque eu já tinha também formado, fui pra Austrália. Fechou tudo e fechou mesmo, não passou. Fechei, o meu sócio decidiu fechar. A gente achou que ali não era... A gente já tinha aprendido o que a gente tinha que aprender e tal. Fomos morar na Austrália. Só que saí ali de um trabalho que eu já estava estabilizado, já estava ganhando bem. Ali era o seguinte... Sabe o sonho dos pais aí que você tá falando? De ganhar bem, já tava ali. Era seguir aquela trilha, ele tava tudo certo. Pro meu pai, quando eu falei, foi incrível. Ele falou assim, de novo. Você vai pra Austrália estudar inglês? Fui estudar inglês. De novo. Trabalhar em balada, trabalhar em restaurante, fazia cerimonial de casamento. Tinha acabado de formar em faculdade de tecnologia. Aí, qual que era o esquema lá? Eu falei, cara, eu vou viver 1 ano. Acaba que esse tipo de emprego, nesse tipo de país, você acaba ganhando bem. Eu trabalhava um tempo, ia fazer mochilão. Aí peguei, fui viajar na Tailândia, fui pro Laos, fui pro Camboja, aluguei um motorhome, dei a volta na Nova Zelândia de motorhome. Fui pra Dubai depois, fiquei fazendo esse negócio. Fiquei durante 1 ano na Austrália fazendo isso. É super interessante, porque eu vou falar com minha filha sobre o intercâmbio. E vai que minha filha, quando você voltar e decidir abrir uma loja e quiser fechar tudo, sei lá, ir pra Austrália, não sei o que vem na sua cabeça. Mas não fica 1 ano, não. Volta. Mas respondendo a sua pergunta, o que isso fez? Explodiu o mundo pra mim, né? Porque na Austrália, basicamente, eu convivia com gente do mundo, 20 a 30% da população da Austrália é imigrante, né? Muito asiático e tal. Então, assim,
era o dia inteiro com taiwanês, europeu, chinês, tailandês, né? Aí viajando na Ásia, basicamente você não vê lá, tem pouco latino, né? Tem muito europeu e asiático. Nova Zelândia é a mesma coisa. E aí você viu o mundo, e de lá eu ainda fui para a Europa tirar a cidadania italiana, né? Então nisso, esse negócio, se eu não tivesse me permitido esse momento, e talvez assim, eu podia ter seguido o caminho e ter dado muito certo em outra coisa. Mas assim, eu dei aquele shift que aqui no Brasil não é tão normal, na Europa e fora do Brasil, nos Estados Unidos, é muito normal você tirar esse tempo, mas aqui a gente já sente sempre que a gente está atrasado, né? Você sai do colégio esperado para trabalhar, você entra para a faculdade, você entra na faculdade esperado para arrumar estágio e depois você quer arrumar emprego. Você nunca se permite fazer isso, que é muito normal na Europa e nos Estados Unidos. A gente sempre pensa que a gente está atrasado, tem que ganhar dinheiro, tem que começar a fazer carreira. E por exemplo, o europeu é praticamente inconcebível ele não passar um tempo viajando. Né? Brasileiro hoje é mais, né? Tem mais isso, mas não era tão comum. E isso pra mim foi muito importante, porque isso mudou completamente a minha perspectiva de mundo. Quando eu voltei pra cá, pra mim o mundo era outro lugar, era muito maior, existia muito mais possibilidade. E aí, assim, as minhas decisões começaram a ficar muito mais ponderadas, porque assim, você tem um monte de coisa que você pode estar fazendo ou tá fazendo isso aqui. Sim. Cara, então pra você estar fazendo isso aqui tem que valer muito a pena. Porque não é só aquele caminho, não é só... Você explodiu. E aí, pra mim, foi um momento que abriu as portas. Aumentou muito o custo de oportunidade, né? Porque para toda decisão que eu tomava, o número de renúncias que você está fazendo é gigante. Sim. Então, para mim, foi um momento assim, e novo, né? 25 para 26 anos. Então, espaltou o resto das minhas decisões a partir daí. Maneiro. Boa. Agora, assim, é legal que essas experiências novas, porque da mesma forma que teve uma experiência de decisões na sua vida, dependendo do tipo de decisão, impactavam muito outras vidas. Não só nos seus pais, que eu acho que, enfim, estão ali pai, esposo, direto, mas de algumas pessoas que também dependiam daquele trabalho de uma forma de outra, liderado, dos seus funcionários ou de alguém que trabalhava com vocês. E como é que foi essa experiência de vocês do início de liderança, das primeiras equipes de baixo? Porque uma coisa é tomar decisão que impacta a si próprio, a mim. Na hora que você fala assim, cara, vou tomar uma decisão que impacta mais de uma pessoa. E eu não tô nem falando agora que quando a gente tem filho já é uma outra tipo de liderança, né? Mas assim, e a gente novo, a gente sabe que tem erros e acertos gigantes. Sim. Como é que foi esse primeiro momento, assim? O que teve de aprende coisa bacana? Ó, cara, minha primeira liderança, meu início foi muito bom. Isso aqui foi... Eu gosto muito de coisas que deram certo para replicar, porque a gente, por natureza, a gente se preocupa com o que tá ruim, como é que é o melhor que tá ruim, mas assim, o que tá dando bom para replicar, isso é pouco feito, né? Mas o que deu certo e alguma coisa fala assim que deu errado? Pô, essa decisão que tomei foi ruim, impactei alguém, impactou algum, mas óbvio, né? Aprendi e segui. Como é que foi esses momentos de decisão onde você tinha liderança, tinha pessoas mais envolvidas que não eram só vocês na hora? O que vocês têm de aprendizado, de coisa assim? Sim, não quer dizer que tenha acontecido, né? Mas, putz, cara, na hora que eu tomei a decisão de fechar que foi bem pra mim, cara, eu tinha lá 5, 6 funcionários que alimentavam um monte de família, que depois esses caras, sei lá o que aconteceu na vida deles. Ou, tô dando um exemplo, mas não necessariamente foi isso, né? Eu tava ali, tive que mudar de área, eu ajudava ali algumas pessoas, mudei, mas tem pessoas que eu tava ajudando que quando eu saí, essas pessoas perderam aqui meio o rumo que eu tava ajudando. Ou o contrário, né? Tomou uma decisão que eu ajudei todo mundo. O que teve de caso, de experiência em prática que vocês lembram assim, putz, isso aqui me embarcou no momento de início de liderança? Olha, eu acho que do lado positivo, pra mim, assim, quando eu fui pro cargo de liderança, eu fui liderar as pessoas que eram, assim, os meus pares, né? As pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu acho que o fato de eu ser uma pessoa, assim, que sempre foi muito bem relacionada ali com as pessoas, foi muito bom. Ajudou Perfeito. Muito, porque na hora que eu sentei nessa cadeira, foi fácil as pessoas entenderem aquele movimento e para mim também foi simples, né, você começar a liderar. O que eu achei mais complexo, né, nesse princípio aí, e até por muito tempo eu acho que arrastei um pouco disso, que é que quando você está liderando, no começo, quando você não tem muita experiência, você lidera de um único jeito todo mundo.
Então, eu não tinha muitas manejos, sabe? Então, assim, eu liderava todo mundo do mesmo jeito, né? Então, você quer ter resultado, então você faz exatamente igual para todo mundo. Entendi, perfeito. Então, acho que esse foi o grande lance depois que eu fui entendendo assim, tem alguma coisa errada aqui. Mas e se alguma coisa errada? Você teve algum gatilho invertido? Teve alguém que chegou e falou com você, putz, cara, ó, não é assim, ou cara, pô, não tô conseguindo entregar resultado, o que tá acontecendo comigo? Teve algum gatilho que teve assim? Um gatilho, e eu acho super legal contar essas partes, porque pra quem tá assistindo, entender que a vida da gente, a gente chega num lugar e ela tem, né, uns nós que às vezes a gente tem que ir tirando. Acho que teve uma fase que, assim, não tanto a gestão com a equipe, mas como que eu influenciava a cadeia pra conseguir os resultados, porque isso também é importante, né? Um gestor não é só liderar, é a influência que você faz nessa cadeia toda, né? Então, essa influência, eu era uma pessoa muito dura nessa influência. E eu lembro claramente que eu saí de licença maternidade. Quando eu voltei, eu tive um feedback assim, Karina, você tem uma entrega tão boa, tão de qualidade, mas quando você ficou fora, existiam comentários, né, das pessoas assim, tipo, atrasou uma data de TI numa entrega de um projeto. Ainda bem que a Karina não tá aqui, porque senão ela matava a gente. Ainda bem que não tava aqui. Olha só, né, que crítico. Quando eu ouvi aquilo me doeu tanto, doeu demais dentro de mim. E aí foi quando eu comecei a buscar ferramentas fora, né? Fiz um coaching, né? Depois fui fazer terapia. Então, aí eu comecei a entender outros movimentos, porque eu não queria, na verdade, assim, não era isso que eu queria. Desde quando que eu sentei ali numa cadeira de gestão, eu sempre pensei que eu queria passar pela vida das pessoas e deixar. Se fosse pra eu passar na vida de alguém, fosse pra deixar coisa boa. Né? Ninguém quer deixar. Aquelas. Não, e a Karina, aquela que a gente não podia respirar pro lado esquerdo, senão ela matava a gente. Exatamente, né? Então eu era muito brava. Entendi. Né? Eu tinha uma relação muito pesada. E os liderados não reclamavam, não, porque com eles eu até era mais amena, mas era com as pessoas que tinham que me entregar alguma coisa dentro da empresa. Entendi. Então, isso foi uma grande virada, 360 graus na minha vida. E veio junto com a minha segunda maternidade, foi uma maternidade difícil também, né? Meu filho teve muitas alergias, e o segundo, né? Então, você já tem um primeiro que tinha dado tudo certo, você fala, o segundo eu vou estralar o dedo, né? Você relaxa mais. Então, eu vou estralar o dedo, já sei tudo, mentira, não sabia nada. Muito tudo diferente, uma criança que chorava 24 horas por dia, demorou 3 meses pra descobrir o que ele tinha. Então, assim, me enlouqueceu. E aí, então, todas essas mudanças juntas me fizeram uma virada 360 graus. Putz, cara, acho que tem um ponto que é importante, o seguinte: estejam abertos para poder entender e mudar. Porque eu ainda escuto hoje, mano, cara, mas é assim mesmo, só assim mesmo. Cara, não é assim mesmo, não, gente. Assim, a gente pode evoluir com 80 anos. Assim, eu gosto de relembrar. Ano passado foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. E antes de até deixar o Daniel falar, acho que uma coisa importante é o seguinte: às vezes a gente fala assim, meu estilo de gestão é esse, né? Tem um estilo de gestão que é mais agressivo, tem um estilo de gestão que é mais acolhedor. Lógico, gente, a gente tem um core, né? Uma estruturação que já tá aqui na gente. Mas não dá pra gente achar que a gente pode usar um único estilo pra todo mundo, né? Não dá. E tem um aprendizado. Quem assistiu agora o episódio anterior, vocês vão ver isso, que assim, foi engraçado com o Daniel, um abraço Daniel, um dos fundadores do CEO da Abdu, que ele fala assim, ele nem gosta de falar a palavra CEO, ele bota lá, Abdu, e você falar líder, cara, você liderar é uma palavra e fala, cara, isso é muito forte, eu preciso nem que me chame, porque assim, acho que é muita responsabilidade, você fala assim, cara, você é líder, o cara tá te seguindo, é muita responsabilidade. Só que, acho que com a evolução, as pessoas entendem que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, quando o cara responde que o meu estilo é esse,
cara, você lembra que as pessoas são pessoas diferentes. É isso. Se você é assim, significa que você talvez só acerte uma pessoa ou duas. É isso. Eu vi uma imagem numa das palestras até do amigo que foi TEDx também, que ele tá falando sobre educação, né? Ele falou sobre educação, que acho que a gente tem um desafio de educação muito grande ainda no país, no mundo, assim. Se eu vou pegar uma sala de aula de 1910 e você pegar uma sala de aula hoje, é igual. Professor, as cadeiras. Ah, não tem tecnologia, tá bom. Tem um computador aqui na tua mesa, mas professor, cadeira e da mesma metodologia. E ele tinha uma foto que ele colocou assim, um professor e animais, não no conceito de que alunos são animais, não. Num conceito que estava assim, falando... vou ensinar a subir uma árvore. Aí tinha assim, elefante, macaco, leão, blá, 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 características. Que assim, são pessoas, no conceito assim, são pessoas com características diferentes. Se você fala assim, se eu uso esta metodologia, você vai acertar em uma, duas. Então, para você hoje, principalmente se você está num cargo de espelho, de ajudar, se você não mudar, minha liderança para você é uma, para liderança para outra, é óbvio que você tem o teu DNA, tua forma geral, não é que você tem que se adaptar completamente. Mas se essas pessoas falam assim, cara, eu sou assim, cara, legal, só que lembra que no relacionamento com outras pessoas, ela é A, ela é B, ela é C e você é. Se você fala de um jeito diferente, não vai conseguir. Então, isso é uma coisa importante, porque ainda escuto isso. Não, meu estilo de liderança... Seu estilo de liderança ou o estilo de quem é liderado, né? É invertido. Ser líder dá trabalho, né? Não liderar. Você querer ser líder dá trabalho pra você, né? Dá. Porque você tem que entender que você tem um impacto muito forte na vida do outro, né? O seu jeito de liderar pode trazer muitas inspirações, né? Muitas conexões sem importantes, dúvida. Elevar muito as pessoas, você retirar o que é de mais produtivo, o de mais valioso dessas pessoas, mas você também pode acabar. Ou a pessoa fala assim, não sirvo pra isso, mas não sei por quê. Porque, cara, meu chefe achava que não, mas calma aí, cara, você destruiu uma pessoa e não... Você destrói uma pessoa, então tem que tomar muito cuidado, né? E aí? Eu fiquei curioso agora. Agora quero ver também, o Daniel. E lá no início aí? Você já falou de Tailândia, Austrália. Vamos ver agora, né? Seus liderados. Fiquei curioso, cara. O começo é complicado como todo começo, né? Muitas inseguranças, obviamente, né? Assim como a Karina, eu tive a oportunidade de assumir a liderança da área com os meus pares, né? Então, eu já conhecia todo mundo, isso é bom, sim, mas ao mesmo tempo tem ali a ressignificação das relações, né? Você tem que restabelecer as relações. E líder não é uma posição, não é um direito, né? Ele é uma situação. Você tá ali enquanto uma referência para aquele grupo e você, possivelmente dentro daquele grupo, é a melhor pessoa para direcionar aquele grupo para um determinado objetivo, né? Obviamente isso não é universal, tem algumas empresas ali que ainda tem um modelo talvez mais antigo, onde você tem ali grupos grandes, onde a pessoa tem aquele poder, aquela coisa muito forte no cargo, mas de forma geral, cada vez mais a liderança é uma situação. Você tem ali, num determinado grupo, você estabelece uma posição ali onde você, naquele momento, naquela situação, é o mais indicado para poder levar aquele grupo para algum lugar. Pode ser que um ano depois seja outra pessoa. Perfeito. E no limite, isso você vê mais em empresas de tecnologia, né? Empresas mais modernas, mas no limite você pode até ter um turnaround ali, um subordinado seu virar o líder ali. Isso é aceitável, né? Dependendo do ambiente que a empresa tiver. Verdade. Então, no começo, né? Você tem aquele momento e você fica tentando entender um pouco. E uma coisa que eu lembro que foi muito interessante foi o seguinte: eu sempre gostei de aprender com outras pessoas, né? Então, identifiquei algumas pessoas que tinham estilos de liderança que eu gostava, convidei uma delas e falei assim: você me ajuda nesse começo de desafio? Ela falou: ajudo. Aí, era uma pessoa muito experiente, eu me juntei ali perto dela e fazia muita pergunta e tal. E assim, a verdade era o seguinte: era meio mestre dos magos, né? Não sei se vocês vão entender essa referência do Gabriel, mas assim, você perguntava uma coisa, a resposta nunca era exatamente o que eu queria saber. Mas eu perguntei preto e branco, aí... Não é isso que eu quero saber, é preto e branco, é roxo e amarelo, vou pra lá, vou pra cá. E isso foi gerando um processo meu de irritação, né? E um dia eu falei assim, vamos acertar essa dinâmica aqui e tal. Aí eu falei assim, não, é deliberado. Por quê?
Você não quer saber qual é o meu estilo de liderança. Você quer saber qual é o seu estilo de liderança. Eu tô tentando te ajudar a entender qual que é o seu estilo de liderança. Então não vai adiantar eu te dar as minhas respostas. Você vai ter que achar as suas. Só que esse negócio, né? Você tá louco pra alguém te dizer o que você tem que fazer. Né? E cargos de liderança, algumas vezes, são situações, com o passar do tempo, podem ficar até meio solitárias. Porque muitas vezes você vai tomar decisões onde pouca gente vai ter a sua perspectiva de forma ampla. E algumas coisas você vai ter pouca gente com quem dividir. E cada vez mais você vai ter que aprender a lidar mais você sobe, mais seus sentimentos e tal. Então, assim, você criar essa musculatura nova, né? E olhar as coisas em perspectiva, e ainda à luz dessa responsabilidade que a Karina falou, né? Você tem um impacto real na vida das pessoas, né? As pessoas, muito possivelmente, no trabalho onde elas gastam a maior parte do tempo e da energia delas. Então, elas estão investidas ali, né? Diretamente com o tempo, com a energia dela, com as expectativas, com sonhos, até a aposentadoria. Muitas coisas elas colocam ali. E você, de certa forma, é uma pessoa que está ali diretamente impactando tudo que ela está botando ali. Então, isso é um peso também que você tem que saber lidar. E isso eu acho que é uma outra coisa com o tempo, né? Legal. Que talvez fosse um paradigma um pouco mais antigo e que hoje é menos isso. As pessoas não têm muito esse negócio de vida profissional e vida pessoal. As pessoas são as pessoas. E elas têm problemas e tal. Então, assim, antes de um dia, você tá lá se preparando, você vai ter uma reunião complicada de conselho, de comitê e tal. Na noite anterior, seu filho tem lá cólica e passa a noite toda acordado. Cara, talvez você vai ter até que falar sobre isso no dia. Verdade. Porque assim, no final das contas, todo mundo passou por... E não existe super-homem. Não existe super-homem. Então, às vezes, esse negócio de você expor a fragilidade, expor a vulnerabilidade, que é uma coisa completamente difícil, né? Ninguém quer. Ninguém quer passar. Isso. Você não quer falar E hoje as pessoas que mais evoluem é isso. Porque se você expõe a vulnerabilidade, você consegue evoluir ou outras pessoas te ajudar. Se você acha que é super-homem, você não... Hoje você vê gente subindo no palco falando assim, estou nervoso. Era bem menos comum, não que é contrário. Exatamente. Você vê, eu já vi gente chegando em reunião importante falando assim, não dormi essa noite, minha filha estava doente. Pô, não era uma coisa muito... Isso é muito louvável, porque é vida real. Ainda bem que tá mudando, né? É vida real, é assim que é. E todo mundo é assim. Que coisa bacana, né? Assim... Cara, assim, eu se eu pudesse via só disso aqui, cara. Porque assim, a gente tá conversando aqui, a tua cabeça fica... Cara... Porra, assim, acho que eu vou dar uma palestra. Se a próxima palestra eu vou falar só sobre a teoria da Caverna do Dragão. Quem não sabe, Caverna do Dragão era um desenho antigo. Existia um desenho, o Mestre do Mago, que eram umas crianças que foram pro parque. Mas não vou contar toda a história, não. É maravilhoso. Putz, cara, mas assim... A gente queria aquela lá que colocava um negocinho de peso com fome. Olha só o que você trouxe. E eu não sei nem se quem fez o desenho foi obrigatório por isso, tá? Eu não sei quem criou o desenho, que era... No momento que eles estavam complicado, aparecia alguém pra... Cara, deixa eu te dar uma luz pra poder te ajudar, mas pra te provocar e saio e deixo você como equipe buscar o caminho. Eu não vou te dar a resposta. Então olha no papel de liderança, no momento que você tava ruim pra sua equipe, calma aí, o líder, deixa eu aparecer, calma aí, deixa eu te ajudar, deixa eu dar uns caminhos, mas na hora de seguir, cara, não vou te dar a resposta. Vocês como equipe, vamos lá, vamos buscar o caminho, desenvolvimento de equipe. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar no desenho dessa forma. É verdade. O Mestre dos Magos. Tá vendo? Vocês já tinham parado pra pensar nessa forma? Assim, não nunca tinha parado pra reparar o desenho dessa forma. Putz, o final cacete, que é sempre polêmico, né, nesse desenho. Aí não sabe... É controverso, mas assim... Cara, e assim... Cara, coisa de louco, de verdade. Eu não sei se o cara que fez o desenho pensou nisso. Não é um negócio que você vive na gestão de você, pega teu time salvo, mas deixa eu te orientar, mas eu quero que você como time, você resolva. Eu não quero te dar resposta. Você acabou de dar esse exemplo do que eu achei também incrível do mentor. Não adianta eu te dar resposta, senão você tá me copiando. Deixa eu te provocar pra você buscar... Que esse negócio parece assim, um pouco filosófico, né? Mas assim... Não é real, gente. É total. No final, meio filosófico que eu vou falar, mas assim, é meio sobre você encontrar a sua verdade, né? O que é verdade pra você. Sim. Porque assim... E nossas verdades são diferentes. A sua verdade é diferente da minha, da sua. E talvez vai ser diferente daqui a um ano, né? Porque o contexto muda, né? Quando você tem um filho, muda completamente sua realidade, seus valores, seus princípios, suas prioridades. Verdade. Mas assim, pensa quanta
quantas pressões estão ali, né, atuando sobre uma determinada situação, né? Você tem as suas pressões internas, a sua família, subordinados, empresas, stakeholders, acionistas, todo mundo ali esperando coisas específicas, é um peso, é uma coisa que de certa forma ali está pegando em você. E se você estiver sintetizando, né, se você estiver ali emulando um determinado estilo de uma pessoa que não é o seu, que não é a sua verdade, você possivelmente não vai ser sustentável. Não, em algum momento. E aí você vai quebrar, você vai ter um burnout, você vai ter algum... Porque você nunca vai conseguir passar o tempo inteiro emulando uma outra coisa que você não é. Isso não é sustentável. Em algum momento tem um escape ali, né, de alguém que é você de verdade, né? Cara, demais. Meu Deus do céu, bateu a hora. Olha como é que estão os estagiários. Eu te falei negócio de hora, já tô aqui preocupado até por causa da Karina também, enfim. Pessoal, vocês estão vendo aqui, de novo, se deixar acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada com ele. A gente fala assim, quem participou lá de cá, a gente vai ter uma segunda rodada lá de lá com eles, né? Indo aqui pra linha final, vamos fazer o seguinte, eu não sei como é que você tá, porque você tem um compromisso, precisa sair correndo. Dá um pouquinho? Dá mais um. Então assim, tem uma pergunta final aqui que é a boa, mas antes de eu mandar a final, manda mais uma então. Manda mais uma pra ele que depois eu vou aí pra pergunta final, a gente indo aqui pro final, mas pra reta final do nosso bate-papo aqui, mas acho que a gente tem que marcar chopps para depois convidar quem tá assistindo, ó, porque aqui dá... Surpreso com tanto conhecimento aqui em um bate-papo, né, sobre vida, sobre carreira. Realmente, excelente convite aí da Karina, do Daniel. Já cresci muito aqui nessa 1h30. Acredito que as pessoas que estão assistindo também vão ter a oportunidade de crescer. É um grande aprendizado. Fiquei muito contente de ouvir, né? A Karina, que eu já conhecia há um tempo, Daniel. Manda uma perguntinha final aí pra ele. Manda uma perguntinha final aí, uma curiosidade na final, vai. Tem uma pergunta que a gente é muito responsável, né? Por essa equipe jovem que está chegando agora. A equipe liga a televisão e tá vendo pessoas assim sair do nada e ter um faturamento de 100 mil, de 1 milhão e buscando cada vez mais seguidores, vivendo a vida que às vezes não é a dela e monetizando em cima disso. Quando monetiza, cada vez fica mais difícil dar o retorno. Então, acho que para complementar esse aprendizado já que vocês dois deixaram aqui e que enriqueceu demais, o que é que vocês podem falar desse jovem assim, que vai ser o líder, como você mesmo falou? Hoje você está liderando, amanhã um funcionário seu talvez seja o seu líder, ou seja líder em outra área que você também precise. Então, qual a mensagem você pode dar aí, né, nesse final aqui de encontro para esse jovem que está chegando agora e que vai ser o líder depois e que está vivendo esse mundo de informações, de aparência e... Um mundo diferente. E de nova liderança, né? Como vocês mesmo falaram. Sim. Verdade. A gente vive um mundo hoje de super exposição, né? Existem tantas formas das pessoas te conhecerem, te verem, e um volume gigantesco de conteúdo e crescendo, e um volume... Nenhuma geração teve tantas oportunidades quanto a nossa atual, né? Hoje, literalmente, você pode fazer qualquer coisa, então isso significa qualquer decisão que você tomar é um volume gigantesco de renúncias, então isso gera até ansiedade, angústia tremenda, né? Porque você pode ter qualquer coisa, logo é muito difícil decidir ser uma coisa e fazer uma coisa. Então a tendência às vezes é ficar estagnado, ficar parado, né? Então, e isso tende a piorar, né? Porque cada vez mais você vai ter mais oportunidades com a realidade virtual, a realidade aumentada, então você vai poder fazer cada vez mais coisas sem estar presente fisicamente, que acaba que o físico é um grande, o digital exponencia, né? E o físico acaba virando um limitador, né? Então, eu acho que algumas coisas são básicas e concêntricas essenciais, assim. Tipo assim, você saber quem você é, isso é central. Então, assim, não existe um investimento melhor do que você saber quem você é, cara. Porque ali é a base de qualquer outra decisão que você vai tomar. E uma coisa que certeza você vai fazer o resto da sua vida é tomar decisão. A segunda é, empilha conhecimento de uma forma que você tenha o máximo possível de alternativas. Então, assim, você ter pensamentos limitantes, principalmente quando você é jovem, é uma coisa muito contraintuitiva. Você pode até ter vontade de fazer isso, porque você está inseguro e está achando que você tem que decidir sua vida naquele momento. Mas na prática é o seguinte, hoje o mundo ele é complexo e tem milhões de possibilidades diferentes. Você não sabe qual ferramenta que você vai precisar. Acumula ferramenta. Perfeito. Então, assim, é impossível você não falar inglês. É impossível, espanhol hoje também. Você está num continente que só você fala português e todo mundo fala espanhol. Falar espanhol é uma coisa bastante intuitiva. Talvez uma outra língua é uma coisa útil também. Você conhecer outras culturas, essencial.
Você saber que o mundo é mais do que polarizações A, B, C, D pequenas que acontecem por aí também é outra coisa. Então, assim, expanda seu mundo, suas possibilidades, porque certamente você vai ser convidado a testar isso em algum momento. E aí, eu sempre gosto de ter pessoas experientes que possam te aconselhar em determinados momentos, porque a vida vai te colocar em situações que você vai estar no meio da floresta, você precisa de alguém que esteja fora, lá em cima da montanha, que te dê uma perspectiva diferente. Perfeito. Então encontre essas pessoas e ache em você a segurança de conseguir dividir seus processos de uma forma que essas pessoas possam te ajudar. Porque sozinho você vai sofrer pra caramba. Sem dúvida. E cada... Quanto mais complexo o mundo for, quanto mais alternativas você tiver, mais importante essas coisas vão ser. E são coisas que não estão na pauta das pessoas hoje. Por exemplo, terapia. A gente não fala disso. As pessoas não pensam muito em se conhecer. Você tá ali e tal, você até lê um livro de autoconhecimento ou outro, mas talvez você lê até mais para falar que você tá lendo, né? Mas o quanto você tá disposto mesmo a fazer aquilo ali, aberto aquele negócio, e aceitar as suas fragilidades e os seus pontos de desenvolvimento. E faça algo que você tá falando assim, faça algo que você precisa fazer, porque as pessoas falam, e não, tá todo mundo por esse caminho, eu vou também. Isso. Não, eu vou na moda, não, então eu não tenho que ir na moda, eu vou pro lado de cá. Cuidado. A decisão não é ir ou não ir. A decisão é o porquê ir ou porquê não ir. Isso. Porque quando você se conhece, tá dizendo o seguinte, ó, eu tenho essa fragilidade. Então, em vez de eu fazer, eu preciso do MBA, é igual empresa, né? Assim, você precisa saber suas fraquezas para você ver onde você precisa evoluir. Só que as pessoas têm que também tomar cuidado, porque virou também o jargão, não, aquilo ali é a moda, eu não vou por ali. Cara, talvez aquilo não seja a moda, aquilo seja o futuro. Isso. Então, você tem que saber, entender quem é você para saber para onde vai, mas cuidado do ou ir ou não ir. Esteja preparado, e quanto mais preparado... Você fala muito em alguns mercados, a gente precisa de mais pessoas multi-skills, que vai fazer muitas coisas. Mas esteja preparado para fazer muito... Não seja um fazedor, sei fazer isso, eu sei fazer isso, não. Estou preparado para fazer cada um desses. Que a turma, não, eu quero ser influencer. Aí, legal. Pô, não deu certo. Ah, por quê? Porque isso é a moda, todo mundo quer. Cara, você se preparou para ser influencer? Você criou alguma coisa? Você criou uma... Tem conteúdo? Tem conteúdo. Você prepara? Não tem. Você se prepara para fazer conteúdo? Não, é porque quando um pega e faz um videozinho. Não, mas então, aí depois a pessoa não consegue porque não deu certo. Você se preparou para fazer isso? Então, acho que as novas profissões vão vir, né? Então, aí são novas profissões, os estilos de liderança, o modelo de liderança talvez sejam diferentes. Mas assim, você está preparado para isso? Será que esses jovens estão se preparando para isso? Eu tive infelizmente, enfim, vou entrar no mundo aqui de... políticas públicas, decisões ou não, mas eu estava conversando uma vez com o dono de uma escola no Rio de Janeiro, enfim, e aí tem condições de fazer coisas diferentes. Estava falando com o dono da escola e foi um bate-papo super bacana, porque que ele falou, uma coisa eu tenho que ensinar meus conteúdos básicos e tal, mas o que eu estou trabalhando hoje de matéria extracurricular, que eu tenho fazendo muito com os jovens aqui, algumas reuniões tensas, como é que você faz a relação interpessoal, como é que você toma algumas decisões no meio de uma discussão, na reunião, como é que você trabalha um projeto em grupo com todo mundo, coisas que ele vem vendo que acontece nos mundos empresarial corporativo, e ele tá levando, em vez de fazer dentro da escola só um conteúdo técnico, que seja de inglês, tecnologia, ele está trazendo alguns conteúdos, situações comportamentais que acontecem, seja no mundo acadêmico da universidade, seja no mundo empresarial, e está cada vez mais antecipando essa discussão, essa vivência de experiências. Então, esses jovens hoje, com tanta informação, será que eles estão buscando experiências e situações para vocês se tornarem pessoas melhores, ou estão buscando só conteúdos fora? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? E aí? Eu diria isso. A minha dica é: se preocupe com os skills comportamentais também, né? Eu vejo muita gente que trabalha ali comigo. Eu quero ser gerente, eu quero, né? Quero uma carreira de gestão e tal. Mas fica muito focado em fazer a MBA, pós-graduação disso, curso técnico. Tem todos os cursos, todos os selos, mas não se preocupa em gerar habilidades comportamentais, né? Então, eu acho que um pouco da trilha, né, que o Daniel fez, por exemplo, de conhecer o mundo, isso é gerar uma habilidade comportamental, sim, né? Porque você tem que lidar com diferentes culturas, diferentes formas. Então, existem vários jeitos da gente fazer isso, né? A terapia, que a gente já falou aqui, mas se preocupar com isso, né? Em como se comunicar
né? A parte de comunicação, a parte de relação com as outras pessoas, porque isso pesa muito numa cadeira, né, de liderança. Muito, é assim, vai invertendo um pouco, sim, né? Sim. Não é só a sua técnica, não é isso só que vai pesar. A outra parte pesa tanto quanto. E a outra coisa que talvez eu diria, né, até muito na observação aí de filhos, né, do que a gente já vê que eles ficam meio que se projetando aí pro futuro, eu diria que às vezes a gente tem que persistir também, né, naquilo verdade, que a gente deseja. Desiste e troca muito fácil, né? Verdade. Eles desistem muito fácil, é assim, Perfeito. Você vai fazer uma entrevista hoje, mas eu já trabalhei nisso, deu a volta ao mundo, né? E eu acho bom, eu acho muito bom que a gente possa conhecer diversas frentes diferentes, eu acho que isso é enriquecedor, mas eu vejo muito sim, é isso que você falou, não, eu tentei aqui, não, mas aqui eu não entendi que não era, aí você vê a pessoa que é advogado, mas que tá fazendo não sei o quê, que tá fazendo direito, mas tá... É umas coisas que você não consegue ligar, né? Você não consegue fazer o jogo do liga ali pra entender. Não é evolução, é troca, que é bem diferente você mudar de carreira pra evolução e outra você ficar fazendo trocas. É isso, às vezes precisa ter um pouco de persistência, porque nenhum resultado vem da noite pro dia, tudo na vida da gente é um processo, né? Assim, ele demora. Eu vejo assim, acabei de sentar aqui numa cadeira, sei lá, eu tive uma promoção, daqui um ano as pessoas já estão, não, mas e aí? Quando que vai ser a outra promoção? Calma, né? O que você já extraiu total de resultado daqui? Então, eu acho que tem que esperar maturar às vezes as coisas para entender realmente, né, se você vai mudar ou não, né? Não, e cuidado com essa evolução, né? Porque, gente, a gente tem que evoluir, tá? Há 20 anos atrás era uma forma, 10, 5, aí a gente vai evoluindo. Você fazer hoje um MBA, uma especialização, deveria ser uma evolução, não um objetivo 1. Porque, cara, não deixa eu fazer um MBA, uma pós-graduação para eu conseguir algo. Hoje é o contrário. Hoje tem diversas profissões que o cara não está nem preocupado se tem segundo grau. Isso aí. Está preocupado com a tua competência técnica. E aí um MBA, uma pós, é para você aprimorar aquela tua profissão. Não é assim, deixa eu me formar para começar a trabalhar. Em muitas delas eu já estou bem e deixa eu me aprimorar. Então as pessoas também têm que saber que o mundo mudou. E aí essa vale um pouquinho também para quem está do outro lado, os mais experientes, que é assim, não, mas eu sempre fiz assim, você tem que pensar, o mundo mudou também. Então a gente tem que adaptar ao jovem, tem que adaptar a uma outra realidade, as coisas mais rápidas. Então existe uma adaptação de todos os lados, porque eu também já vivi alguns cenários, experiências, o pessoal, não, mas cara, não é assim, essas pessoas estão assim. Cara, não são essas pessoas que estão assim. O mundo mudou para esse caminho. Como é que a gente chega numa adaptação? Porque senão a pessoa fica vivendo em sei lá, 20 anos atrás, sim, que aconteceu muito. Cara, bacana demais. Olha que dia, que aprendizado. Assim, putz, cara, demais. Para fechar, o que eu queria é o seguinte: 2 grandes executivos, cara, a aula que a gente teve de pessoas de experiência, de vida, estão onde estão pelo que são, não pelos cargos. Então mostra aqui muito que, tá vendo esses grandes executivos? Olha a experiência, olha o que eles tiveram para chegar até lá. Mas a gente sabe que nós somos pessoas normais, vida, carne e osso e vida que segue. Então, em alguns momentos vocês são as identidades querendo ser Excel lá do executivo, mas que no dia a dia são pessoas normais e que precisam disso para a vida continuar andando, porque não dá para ser 100% todo ano. E a minha pergunta pra gente poder fechar é o seguinte: quem é a Karina, quem é a Cacá e quem é o Liel fora do momento corporativo? Quando vocês não estão falando nada, o pensamento é zero trabalho. Quando o pensamento é zero trabalho, porque a gente fala momento corporativo, porque horário pode ser financeiro, enfim, aí tem... Quem são vocês fora desse momento? O que vocês gostam de fazer ou tem alguma habilidade especial que assim, é essa hora que a gente descobre os segredos, né? Vou falar que eu não tenho nenhuma habilidade. Essa hora que a gente Karina canta. Eu sei que a Karina já cantou em coral, já cantou em banda e tudo. Quem tava aqui anterior tinha banda, que inclusive nessa rua aqui de trás que a gente grava, a pessoa tocou em banda em casa de show aqui onde está gravando. Então assim, quem são vocês fora do momento que corre risco de repente de pessoas que
que são colaboradores, quem tá assistindo, e corre risco de esbarrar com vocês, ou então que sabe, porra, legal, essa pessoa gosta de fazer isso, eu também sou assim. Até pra saber que nós somos pessoas normais, né? Temos vidas normais. Quem são vocês fora do momento corporativo? Olha, fora do momento corporativo, eu vou me descrever aqui em duas, né? Eu falei no comecinho que eu sou psicanalista, então eu tenho um consultório e eu atendo no consultório. Eu tenho um consultório ali no Brooklyn, eu atendo hoje no consultório. Então eu tenho alguns pacientes que eu atendo ali 7 horas da manhã, 8 da noite, 9 da noite, mas eu atendo. Então esse é um prazer gigantesco, assim, né? É sei lá. Se eu conseguir cliente por causa desse podcast, eu quero começar. Boa, canal boa, indireto. Canal direto. Pode deixar. Legal. E assim, em casa eu sou a pessoa pé no chão, não gosto de sapato, gosto de nem chinelo, gosto de andar descalça, cabelo aqui em cima, minhas gargalhadas altíssimas, né? Muito doida, como diz meu filho, mãe, você é tão doidinha, mãe. Mas eu te amo, viu? Do jeito que você é, não precisa mudar, né? Então eu sou essa pessoa pisciana, então pisciano, não dizem que pisciano, eu esqueço, faço assim, faço uma, né, pessoa perdida no caminho, ainda bem, graças a Deus, alguém inventou o Waze. Eu sou a pessoa mais grata essa, né, que inventou o Waze. Porque perdida, vou no shopping, tô caminhando pra lá, as pessoas, não, Karina, é pra lá, não é, gente, é pra cá. Não confiem, né? Então é isso. Melhor seguir. Sejam insistentes. É pra cá mesmo. Né? Insistentes. Depois de bastante terapia, eu falei, gente, não. Agora eu vou começar a registrar. Ou eu vou andar com alguém que... Eu ando com alguém e falo... Grava tudo, onde a gente parou o carro, onde a gente tá, porque eu vou me perder, né? Então, legal. Essa é a Karina do dia a dia. Legal, boa. Psicanalista. Como é que é o nome? Psicanalista. Quem for fazer... Mas psicanalista faz terapia também? Faz. Terapia. É porque tinha uma amiga que ela é terapeuta e não sei, alguma coisa que a gente comentou assim, não, vou tomar um chopp ali que é a minha terapia. Ela falou, não, olha, tá em casa, mas não fala isso não. Isso não é terapia não. Terapia é uma outra coisa séria. Não vai falar que você vai tomar um chopp é terapia não. Fala que vou relaxar a mente. Pode ser terapia, análise, né? Análise pessoal. Legal. E aí, quem é o superlápia Diel nos momentos fora do... pensando de trabalho? Hoje eu tô com uma filha de 3 anos, né? Então, uma parte grande do meu tempo é pai, né? Acaba que fora do trabalho é uma fase que demanda... E assim... Eu acho que não existe terapia maior do que ter filho, né? Porque é muito interessante você ter um ser se desenvolvendo na sua casa que tem características suas e você se reconhece, possivelmente as coisas que mais te irritam e mais te afetam são as suas próprias características, né? Então, assim, isso é chocante, assim. Pra mim é uma coisa absolutamente chocante. Porque quando eu falo a minha esposa normalmente, né? Fala assim, não é possível. Ela fala assim, mas isso é você. É você, tá vendo? Então, assim... Isso eu já tenho uma defesa minha cara, que quando eu olho alguma coisa assim, eu digo, isso aí é da sogra, certeza. Então, isso é um tema. Legal. Muita atividade física, eu sempre gostei muito de fazer trilha e mochilão, mas agora nessa fase tá mais difícil, então eu tento fazer atividades físicas que eu dependo de menos coisas para fazer em horários mais alternativos, então eu corro e faço musculação. Mas corre daquelas maratona, 10 quilos, 10, 15, 20, não. A corridinha vai. A corrida é um momento que eu me conecto comigo. Então, assim, eu não tô brigando com ninguém naquela hora, não tô competindo com nada, nem com relógio, nem com... Não, eu tô comigo ali e tal, tô no meu processo. Eu ouço podcast compulsivamente, eu ouço muito podcast quando tô correndo, tô lavando louça, até dormindo, assim, antes de dormir. Então eu gosto muito. Quando eu tô lavando louça, eu adorei, gente. Gente, mas já vi caso lá, que a esposa já... quando tô lavando louça, mas vai fazer alguma coisa lá também. Da minha contribuição. Lavando louça boa. Foi boa. E é porque eu gosto muito de ouvir a história dos outros, né? Então, eu também. biografias tanto...
podcast quanto livro, eu adoro, né? Porque aí você conhece a história por trás do glamour, né? Você conhece o que é a verdade das coisas. Então, eu gosto muito, né? E viajo muito também. Eu moro aqui, mas tenho família, relação Rio e Minas, né? Então eu tô sempre Rio, Minas, São Paulo, Rio, Minas, São Paulo. E a gente gosta muito de viajar também para outros lugares. Conseguimos inserir minha filha nessa história também de agora viajar. Já dá pra... Dá um trabalho maior, né? A gente acabou de voltar aí de uma viagem pra Argentina, é outra viagem. Eu costumava viajar com uma mochilinha, agora quantidade de coisa, né? A mochilinha, a filha e mais a mala. Mas no aeroporto é um bom lugar de me encontrar e gosto muito de ver a cidade, parque, praça, ando muito de bicicleta por São Paulo, eu gosto de estar na rua, bacana, então é isso. Show de bola, né? Pessoal, assim, acho que para encerrar, vamos fazer aqui primeiro, de novo. Perceberam aí, né? Bidu, Cliente SA, Uso Digital, Dev Media, Podspace, Mutante, Solo. Olha o que vocês proporcionaram levar para essas pessoas que estão assistindo a gente, pra gente. Então, primeiro, obrigado por me proporcionar essa experiência incrível com eles dois e levando para muita gente. Foi um momento incrível. Que momento. Então, para fechar, que eu queria dos três, né? De novo. Apoie o André. Sexta temporada. Vão lá, vão assistir. Você botar lá André Luiz Martinez, vocês vão ver lá várias histórias desse aqui também. Vai cantar? É nesse que você canta? Nesse que ele canta. Esse eu tenho que ver. Ele canta Roberto Carlos. Olha só. Então, pra poder fechar, só assim, primeiro, mais uma vez, ficar super, super obrigado. Acho que pra mim foi um dia incrível, um momento incrível aqui, um momento que minha cabeça tá 1 milhão. Assim, eu tô aqui já. Depois eu tenho que acabar aqui, anoto um monte de coisa pra poder não esquecer, né? Não entendo nada de signo. Eu sou leonino, mas não entendo nada. Pra mim não faz diferença. Você me pergunta. Vocês vão me falar, mas aí aí por uma questão de idade também, acho que o meu não é nem por questão de idade, vou anotando pra não esquecer algumas coisas. Às vezes quando eu anoto tanta coisa que eu também perco, mas isso acontece. Mas eu queria assim, no final, se deixassem, quem chama de rodada de arroba, só pra assim, quem quiser acompanhar, ver vocês, rede social, enfim, acompanhar alguma coisa de vocês, e que vocês fizessem assim, uma frase, um recado final de tudo que a gente conversou aqui pra quem tá assistindo aí nesse dia excelente. E mais uma vez, cara, super, super obrigado. Vocês toparem estar aqui com a gente, foi incrível. Então, aí deixa o André pra fechar, rodada de arroba, recado final e super obrigado. Foi um dia incrível. Nossa, pegou a gente assim. Bom, eu posso falo pra cá mesmo? Sim. Eu posso começar, então foi um prazer muito grande, legal te conhecer demais, Karina, que bom prazer, Daniel, ter essa chance. Eu acho que a melhor forma de me acompanhar é pelo LinkedIn, Daniel Lapper. Nas outras redes sociais eu sou muito reservado em vida privada, não divido coisas na minha vida privada, mas profissional eu uso bastante o LinkedIn. Eu acho que a gente falou de várias coisas importantes aqui, mas eu acho que uma coisa que a gente talvez pudesse fechar aqui é o seguinte: se divirta no caminho, né? Nossa, porque assim... Que bom, tá tão conectados, olha aí, que bom. Porque a gente às vezes, isso é uma coisa meio piegas talvez de falar, mas assim, a gente às vezes fica muito ligado no final da história, eu quero ser isso, eu quero aquela função, eu quero aquele cargo, eu quero chegar naquele lugar, mas assim, você vai passar 99% do tempo no caminho, e depois você chega lá, é só um dia. Porque assim, virou diretor, beleza, parabéns, isso vai durar. Acabou. Vai virar um dia, o salário você vai. Isso daqui a um mês, você já a sua vida tá adaptada, beleza? E aí depois, acabou. Você vai continuar vivendo naquela realidade. Então você tem que arrumar uma forma de se divertir no caminho, porque você vai passar a maior parte do seu tempo nele. E em tudo, né, André? Você tem 3 filhos, né? E assim, é filho, é tudo. No final das contas, você vai viver na rotina. Né? Você vai viver, você tem grandes eventos na sua vida, mas isso é menos de 1%. O resto é útil, então você tem que arrumar um jeito de se divertir no caminho. Então dá um jeito de se divertir no caminho, né? Boa, não, excelente. Não, esse filho, você não, deixa que eu tô tão preocupado com a educação, fez 15 anos, legal. Pai, tô indo embora, 20 anos, pai, tô indo embora. Sim, agora que eu ia curtir, acabou? Acabou, eu agora. Boa, demais. Bom, o meu é também, né, LinkedIn. Eu tenho um perfil do Psicanálise que é Psica, né, de Karina Análise, tudo separadinho, Psica Análise. Esse é rede no Instagram. Tá. Às vezes eu solto alguns videozinhos lá quando dá tempo, né? Legal. Alguma frase importante, alguma coisa que eu pensei.
E já que eu ia falar a mesma coisa que ele, legal, né? eu ia falar se divirta, né, na jornada e tal, siga a sua intuição, mas eu vou falar uma outra coisa. Eu vou falar o seguinte: se inspire, né, nas pessoas, em quem você acha que é importante para conduzir o teu caminho, mas não se compare, né? Não fique se comparando com outros. Se compare com você ontem, né? Então, ontem eu tava aqui, hoje eu preciso ser melhor? Preciso. Então, vai se comparando com você mesmo e vai se inspirando e não se comparando nos outros. Eu acho que essa seria a minha dica. Não, essa eu vou gravar para anotar de novo, porque eu já ouvi algumas vezes isso, e essa tua frase é sensacional. O pessoal que tá assistindo agora, faz uma reflexão agora de 5 segundos. Hoje, você é melhor do que ontem? Se a resposta for não, acho que você precisa fazer algo diferente. Isso que você falou assim, é fácil de falar e difícil pra caramba de fazer. Pra caramba. E aí quando eu falo ontem, tudo bem. Pô, é tu ontem, né? Mas tá bom, melhor do que a semana passada. Melhor do que o mês passado. Conheço gente que vai falar assim: putz, cara, acho que eu tô melhor do que no ano passado. Cara, acho que tem algum problema grande. Muito bom, cara. Que aprendizado, né? Que momento aqui, né? Momento. Eu diria claramente que tenha Deus como amigo e a gente nunca vai se sentir sozinho. E porque desafios a gente tem sempre. E aproveitar a jornada, se divertir. Vai ter momentos divertidos, ter momentos mais de aprendizado do que de diversão. Mas trabalhe naquilo que você consegue trabalhar de todo o coração e seguir em frente. Bom demais. Gratidão aí pela... Quem quer acompanhar você lá, quer acompanhar? Quem quiser me acompanhar tem André Martinez no LinkedIn e tem a Uso Digital BR aí no Instagram. Muito bom. Tá aqui, obrigado. Muito obrigada por essa conexão. Sensacional, e que agora a gente já sabe que vão ter outras de novo. Não, a gente vai ter que convidar eles pra cá, mas talvez a gente vai ter que marcar uma outra de lá de novo pra gente puxar mais coisa. Eu quero ir lá perguntar agora. Você tá lá de cá, é melhor. Daniel e Karina convidam. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Foi um dia incrível aqui. Espero ter gerado insight, ajudado em algo. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.